Olá, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Palavras da Fé. Estamos realizando um seminário ou uma série chamada Batalhas Espirituais, Inimigos Invisíveis. Estamos encerrando agora com este último módulo desta série de 6 módulos e eu quero falar agora, encerrando esta série, sobre ataques espirituais contra as nossas finanças. Isto mesmo, ataques espirituais contra as nossas finanças. Bom, se você chegou agora, é a primeira vez que você está assistindo este vídeo, nós estamos com 5 módulos anteriores gravados que falam sobre como você deve blindar a sua casa, o seu lar, a sua família dos ataques espirituais. No início, falamos o que são esses ataques espirituais, como eles acontecem, quem realiza esses ataques. E falamos também sobre a blindagem de Deus, a proteção de Deus. Falamos nos módulos anteriores sobre os ataques espirituais que acontecem contra os casais. E também falamos sobre como o casal deve blindar o casamento, o relacionamento a dois, a sua vida conjugal. Até porque o casal é a coluna principal de toda a família. Você precisa assistir esses 2 primeiros vídeos. Falamos também sobre os ataques espirituais contra os filhos, como acontecem esses ataques, o porquê esses ataques espirituais vêm contra as nossas crianças. E no 4º módulo falamos sobre como protegermos as nossas crianças, como o pai e a mãe, que são a maior autoridade espiritual do lar, deve proteger as suas crianças. De que maneira? Assista esses 5 módulos anteriores e você verá ali uma direção de Deus muito forte. Bom, nós vamos falar agora sobre ataques espirituais na sua área financeira, nas suas finanças, para encerrarmos esta série. Ok? A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o inimigo ou o ladrão, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Esta é a finalidade do inimigo: roubar as suas esperanças, roubar a sua alegria, roubar os seus sonhos, roubar, matar toda chance de você viver uma vida abençoada, uma vida transbordante, e destruir a sua linhagem, a sua família, destruir, a sua geração posterior, destruir tudo que você tem dentro de você, roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia também diz que Jesus ele veio para que eu e você tenhamos uma vida, e uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida a qual você precisa usufruir do melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Então Jesus ele deu a vida dele na cruz não para você viver uma vida de fracasso financeiro, uma vida de sofrimento financeiro, uma vida de dívidas, de caos, portas fechadas, dívidas, preocupações excessivas, cobranças diárias. Não. O Senhor quer que você venha usufruir do melhor desta terra, que você se posicione como herdeiro e herdeira das promessas de Deus. Então, a Bíblia diz que o inimigo ele não quer ver a sua prosperidade. Prosperidade ela abrange todas as áreas da sua vida: prosperidade espiritual, prosperidade intelectual, prosperidade emocional e também saúde física e financeira. O inimigo ele não quer ver você próspero. Por isso que o inimigo ele investiu em Adão e Eva no jardim, porque o jardim era um lugar de provisão. O jardim era um lugar das delícias, era um lugar onde manava leite e mel, era um lugar que não faltava nada. A palavra Éden quer dizer o lugar de provisão, de alimentos. No Éden não havia escassez. Não havia no Éden nenhum tipo de escassez. E o que o inimigo fez? Tirou Adão e Eva do jardim, causando neles a desobediência e o pecado. Então o inimigo não quer que
você tenha uma vida próspera. O inimigo ele quer amarrar a sua vida constantemente, financeiramente falando, para que você viva frustrada. Nossos sonhos realizados glorificam a Deus. Quando você consegue sair do aluguel, adquirir um veículo, tirar o seu nome do Serasa, do SPC, quando você não passa mais por uma humilhação de cobrança, quando você é promovido no trabalho, você inicia um empreendimento próprio, tudo que você faz prospera, isto glorifica a Deus, porque o inimigo não quer a tua prosperidade. O inimigo não quer a tua prosperidade. O inimigo quer que você viva dependente dele. Ele pode até te dar por um pequeno momento na sua vida uma certa riqueza e é ilusória para que você fique dependendo dele e esquecendo de Deus. Mas Deus ele quer te tornar uma pessoa próspera. A Bíblia diz: se tu projetares alguma coisa, tudo lhe irá bem e a luz de Deus irá brilhar nos teus caminhos. A ira do inimigo era não poder tocar em Jó, porque Deus o fazia prosperar. A maior ira do inimigo no passado, no Antigo Testamento, é porque Deus ele tinha prazer em prosperar Jó. Jó era um homem íntegro, justo, reto, um homem temente a Deus que se desviava do mal, um homem que tinha uma vida íntegra diante do Senhor, um homem que caminhava com Deus, um homem que tinha um relacionamento muito profundo com o Senhor. Prova disso que ele superou e suportou uma prova que poucas pessoas suportariam. Então Deus ele tinha prazer em prosperar, em abençoar Jó. Tudo que Jó fazia, ele prosperava, mas não apenas Jó. Você vê que Abraão, quando ele sai da terra dele, da sua parentela e vai para um lugar que Deus havia preparado no deserto, Deus cuidou de Abraão. No deserto, Deus supriu as necessidades de Abraão, nada lhe faltou. Deus então tornou Abraão um homem poderoso, um homem rico, um homem próspero, mesmo no deserto. A sua linhagem, a linhagem de Abraão foi uma linhagem próspera. Abraão, logo veio Isaac, Isaac tinha a bênção de Deus, logo veio Jacó, que se tornou Israel. Israel se multiplicou no Egito. Deus tira a nação de Israel do Egito, porque Deus viu que aquele povo que tinha uma promessa, a linhagem de Abraão que tinha uma promessa, começou a padecer necessidades. O povo que vinha de uma promessa financeira de Abraão, porque Deus fez uma aliança com Abraão, e agora Israel, ou que seria no passado então Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, Jacó, agora Israel começa a viver uma vida de escassez. Deus tira Israel do Egito, leva para o deserto e no deserto Deus enviou pão, Deus enviou água, tirou água da rocha, a roupa das pessoas ou das crianças cresciam seus corpos, não faltava alimento, não faltava o maná, era a provisão de Deus naqueles que confiavam e dependiam de Deus. E aí você vê tantos homens na Bíblia prosperando, como eu já falei, Davi saiu do curral, do pasto e se tornou rei. Você vê José, que antes era uma criança simples na casa do seu pai, né? Agora de repente ele passa por uma cisterna, de uma cisterna para uma prisão e de uma prisão se tornou governador. A prosperidade, a bênção de Deus acompanhando José. Você vê também Gideão, Deus fazendo de Gideão um homem próspero, um homem que venceu seus inimigos. Você vê ali também Caleb, que com 85 anos ainda adquiriu promessas. Então é a vontade de Deus a tua prosperidade. Então, quais são as áreas que o inimigo ataca para tentar minar a sua vida financeira? Quais são as áreas que o inimigo ataca financeiramente para tentar tapar os teus poços, onde irão sair água, onde irão lhe fazer prosperar? Bom, o inimigo ele tenta nos atacar nos nossos pensamentos. Quantas pessoas poderiam estar muito melhor hoje, prósperas, avançando, mas o inimigo conseguiu colocar uma semente maligna na mente de muitos, dizendo que eles não merecem a prosperidade,
que eles nasceram numa família humilde e que morrerão naquela mesma situação. É o karma daquela pessoa, né? Como alguns dizem. Isto não é o plano de Deus, não é o que Deus tem para você, não é o que Deus planejou para você. Então, o inimigo ele consegue colocar pensamentos sutis, sofismas, que são pensamentos direcionados do inimigo contra a nossa mente. Ora, se o inimigo tentou enganar Jesus no deserto, se o inimigo não poupou nem a própria vida de Jesus tentando confundir os pensamentos do Filho de Deus, porque o inimigo não tentaria contra a minha vida, contra a sua vida, não é verdade? Mas a Bíblia diz que a tua mente não é um campo de sementes do inimigo. A tua mente é a mente de Cristo, e a mente de Cristo não vive em miséria, em fracasso. A mente de Cristo não pensa em retrocesso, em perdas. A mente de Cristo, ela avança. Então, ataques vêm nos pensamentos, né? O próprio Gideão dizia que ele era o menor da família dele, ele não merecia prosperar, ele era um homem pequeno, a sua casa era uma família pequena, uma mentalidade pequena, né? Os espias de Israel que entraram na terra prometida e disseram: olha, nós somos como gafanhotos diante dos nossos inimigos, como gafanhotos. Quantas pessoas têm uma mentalidade de gafanhoto? Ele não se acha merecedor, ele trabalha, é trabalhador, é esforçado, é esforçada, mas não se sentem dignos de sair de um aluguel, não se sentem dignos de poder comer melhor, se vestir melhor, não se sentem dignos de poder financiar um carro, ou às vezes, quem sabe, comprar à vista, não se sentem dignos de sonhar em dar uma faculdade para os seus filhos. A mentalidade desta pessoa está presa em pensamentos errados. Então, invejas são áreas que o inimigo usa para atingir um casal, uma família, um homem, uma mulher. Pessoas que muitas das vezes não buscam a proteção de Deus, elas são vítimas de invejas, que são pessoas guiadas, usadas pelo inimigo para tentar paralisar alguém. A Bíblia diz que Isaac, ele cavava poços para que pudesse brotar água daqueles poços e ele poder, né, se saciar, alimentar o seu gado, a sua família, os seus servos, mas viam, né, inimigos e tapavam os poços de Isaac, viam e tapavam aqueles poços. Isaac ia, cavava outros poços e os inimigos viam e tapavam aqueles poços. Entenda bem, existem pessoas, e a Bíblia diz que aqueles homens tinham inveja de Isaac. Aquelas pessoas invejavam a prosperidade de Isaac. As pessoas não queriam ver Isaac prosperando, mas era a promessa de Deus na vida dele. Isaac, ele estava sendo perseguido pelas bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus estavam seguindo Isaac. Então, existem ataques malignos que são ataques que vêm de pessoas que têm inveja, lançando palavras, pessoas que não podem ver você, né, abrindo um salão, não pode ver você trocando de carro, não pode ver você saindo do aluguel, pessoas que não podem ouvir você falar de sonhos. Isso mesmo. Tem pessoas que, se você quer ver o semblante delas mudarem, o comportamento delas mudar, é você falar dos teus sonhos. Eu te indico algo, não fala. Guarda para você até que aquilo se concretize, que talvez você não vai ter estrutura para resistir os ataques dessas pessoas com palavras negativas. Lembre-se, José falou dos seus sonhos para os seus irmãos de sangue, para aqueles de dentro da sua casa, e os próprios irmãos de José tentaram matá-lo. Davi, quando estava diante do gigante, sabendo que se ele derrubasse e matasse o gigante, ele passaria a ser isento dos impostos do rei, casaria com a filha do rei e se tornaria um homem rico. Mas os irmãos de Davi criticaram, julgaram ele e disseram quem era ele, cuidador de ovelhas nos pastos, para estar ali guerreando contra aquele inimigo. Então o inimigo irá usar sim familiares. O inimigo irá usar sim familiares para paralisar a sua prosperidade. O inimigo vai usar pessoas próximas para tentar te atingir através de invejas,
críticas escondidas de críticas construtivas. Olha, põe o pé na terra, não fica com a cabeça no céu, você está sonhando alto demais. Cuidado com esse tipo de pessoa que não tem a sua mesma visão. Então, invejas, espíritos que tentam fechar portas. Olha, há pessoas que realmente as portas estão fechadas para elas. Esta pessoa ela tem um bom currículo, tem uma boa experiência no trabalho, tem um nome ilibado, um nome limpo, é uma pessoa séria, trabalhadora, esforçada, dedicada, mas ela não permanece em nenhum trabalho. Ou ela bate em várias portas que ela é qualificada e não permanece. Às vezes acaba trabalhando em serviços que não é mais para o nível intelectual e profissional dela. Ela tem que trabalhar em um setor que está abaixo da sua competência. Perdão. Então, você precisa entender que Deus quer te honrar naquilo que você se capacitou. Você tem sonhos, tem metas, tem propósitos. Deus quer te prosperar nesses sonhos, nessas metas. A Bíblia diz que onde José chegava, tudo que José colocava as mãos, tudo que José começava, até na casa do eunuco, Potifar, o eunuco de Faraó, José morava na casa de Potifar e ali Deus o fez prosperar. Deus fez José prosperar, Deus estava com José e José prosperava. A Bíblia diz que até no calabouço, José prosperou no calabouço, podendo adquirir as chaves daquele presídio, daquela cadeia pública ali, daquela cadeia, né, que ficava ali perto, né, dos porões ali do rei. Então entenda bem, é da vontade de Deus a tua prosperidade. Palavras lançadas, pessoas que usam palavras para te atingir, para te paralisar. Não aceite, rejeite estas palavras lançadas. Você vai prosperar. Outra área que o inimigo trabalha, ele traz um ataque espiritual, é atingindo a sua fé. Né? É uma área que o inimigo tenta paralisar muitas pessoas, é minar a fé da pessoa. É não deixar ela acreditar que ela é capaz, ela não consegue enxergar o que Deus vai fazer. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. A fé é a certeza, a convicção daquilo que você espera e a prova daquilo que você não está vendo. Então o inimigo tenta, minha querida e meu querido, atingir a sua fé. Quando a sua fé for abalada, pare um pouco, ore, se alimente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela produz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e se cerque de pessoas que pensam como você, sonham como você e querem crescer e prosperar como você. Então a falta de fé, existem espíritos que são enviados para atingir a fé das pessoas. Existem espíritos enviados para tentar atingir a fé das pessoas. Você precisa cancelar esse espírito contra a tua vida. E eu termino dizendo, o Senhor Deus irá restituir tudo que o inimigo atacou nas tuas finanças. Você que abriu seu próprio negócio e se frustrou, e às vezes você não teve discernimento, que foi fruto de uma inveja, de uma palavra negativa, alguém que duvidou do seu potencial. Olha, é momento de você voltar a sonhar. Minha irmã, meu amigo, é momento de você voltar a sonhar naquilo que você tanto creu, que você tanto se dedicou, que você tanto se esforçou. Volta a sonhar, volta a fazer os seus cursos. E aí eu encerro esse módulo te dizendo, proteja a tua vida espiritual, proteja a tua comunhão com Deus, aumente a tua intimidade com o Senhor, leia mais a palavra de Deus, blinda o teu casamento, ore pelo teu marido, ore pela tua esposa, cubra ela em oração, cubra o teu marido em oração, consagre a tua casa, unge a casa, o teu lar. Estejam atentos com aqueles que entram na tua casa, aqueles que se relacionam com seus filhos. Evite dar muita liberdade para as pessoas entrarem no teu quarto de casal. Cuidado com aqueles que deixam objetos na sua casa e você não sabe por que aquele objeto está ali. Cuidado com as influências dos seus filhos, jogos, músicas.
programações televisivas, aquilo que eles assistem na rede social e as companhias que podem estar influenciando os seus filhos. Blinde a sua família, blinde a sua casa, proteja o seu lar contra todo o ataque espiritual. Eu encerro esta série Batalhas Espirituais, Inimigos Invisíveis, 6 módulos esclarecedores para a tua vitória, orando pela sua vida. Pai, nós participamos agora de uma série de 6 módulos e fomos orientados a agir e fecharmos toda brecha, cancelarmos toda legalidade. Que um tempo de provisão, de multiplicação, de prosperidade venha a esta casa, a este lar. Que o Senhor traga provisão, que o Senhor traga livramento, que portas se abram e que este lar seja restaurado. Eu quero ver este casamento, Senhor, avançar, este casamento prosperar, que haja cura, perdão, comunhão, que haja, meu Deus, uma comunhão diária com o Teu Espírito Santo nesta casa, que este lar seja ungido e consagrado em nome de Jesus. Olha, que Deus te abençoe e obrigado por assistir os 6 módulos dessa série. Por favor, compartilhe essa playlist para outras vidas. Quando você compartilha essa playlist, todos os módulos serão assistidos por aquela pessoa que você enviar. Então tente compartilhar. Se você não se inscreveu, se inscreva, é de graça. Dá um joia, um like, né, em cada vídeo que você assistir. Que Deus te abençoe e que um tempo de provisão, libertação e salvação entre na tua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe.